E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre a anatomia macroscópica dos ossos, principalmente falando do osso longo, tranquilo? Porque é o principal que a gente estuda para meios didáticos, então vamos falar sobre o osso longo. A próxima aula vamos falar sobre classificação dos ossos, no caso classificações dos ossos. É a próxima aula. Aí vocês vão entender direitinho as classificações que tem, as principais e as especiais. Falando aqui, já começando, porque vai ser uma aula rápida, não vai ser longa. Começando falando das epífises. Esse aqui são as extremidades dos ossos longos, são as epífises. Compreende essa região aqui, as extremidades. A gente chama de epífise. E aí, essa epífise, ela é composta por osso esponjoso. Vocês veem que tem muito osso esponjoso aqui. Para quem não sabe, vê aí as aulas anteriores que a gente explicou melhor sobre isso. E o osso esponjoso pode ser chamado de osso trabecular. Nesse osso esponjoso, vamos ter bastante medula óssea vermelha, que vai ser responsável pela hematopoiese, né? No caso, formação de célula sanguínea, nesse osso esponjoso. E também vai servir para absorver impactos e evitar que o osso quebre com facilidade. Diáfise é o corpo do osso, no caso compreende essa região aqui, ó, alongada. É a região de corpo do osso, ó, diáfise. Essa região alongada. Nela vamos ter a medula óssea amarela, vamos ter o canal medular, beleza? Ó? E vamos ter bastante osso compacto. Aqui vamos ter principalmente osso compacto, que é o que dá rigidez ao osso, que deixa o osso duro, o osso firme. Falando da cartilagem articular agora, a cartilagem articular é essas regiões aqui, ó, que compreende as articulações. Nessas regiões vamos ter cartilagem articular, que é os locais de articulações com outros ossos. Então aqui a gente vai ter um osso se articulando com esse aqui. E a gente tem a cartilagem articular justamente para evitar o desgaste do osso. Então vamos ter essa cartilagem aqui por fora para evitar o desgaste, para que não gaste o osso, ele acabe serrando aí, vamos dizer assim, serrando. Evitar o atrito. E a cartilagem articular, ela é protegida indiretamente pela epífise. Por quê? A epífise tem esse osso esponjoso. O osso esponjoso absorve impactos. E ao absorver impactos, ele evita o desgaste precoce da cartilagem articular. Além também, né, de evitar quebrar os ossos facilmente, né? O osso esponjoso. Continuando aqui falando da cartilagem articular, evita o atrito entre os ossos. E quando a gente tem o desgaste da cartilagem articular, a gente vai chamar de artrose. Como seria esse desgaste? Foquem nesse desenho aqui que eu fiz para vocês. Foquem nesse desenho. A artrose seria esse desgaste aqui, ó. Essa região vermelha é a região de cartilagem articular. Quando a gente tem o desgaste dela, a gente vai ter isso, ó. Vamos gastar a cartilagem. E aí, com esse desgaste, a gente vai ter o contato direto osso com osso. E aí é horrível, porque causa uma dor horrível. A gente vai ter o atrito entre os ossos aqui, vai gastar o osso, enfim. Então, desgaste da cartilagem é chamado de, no caso, cartilagem articular, é chamado de artrose. Beleza? Periósteo. O que seria o periósteo? O periósteo é essa membrana que reveste o osso externamente. Esse aqui é o periósteo. Seguinte, eu queria falar do periósteo para vocês. O periósteo reveste o osso totalmente, externamente. Beleza? Só que é bom a gente saber que o periósteo não reveste regiões de articulações. Então o periósteo ele não está presente em regiões articulares. Tranquilo? Ele não reveste isso. E quando a gente tem o rompimento, né, do periósteo, no caso, quando a gente quebra um osso, a gente acaba rompendo o periósteo. E é dele que vem, principalmente é dele, tá? Que vem a dor. É dele, principalmente. Por quê? Porque o periósteo é bastante irrigado e bastante inervado. Então, ao quebrar o periósteo, a gente vai ter, né, nervos lá sensitivos que vão sentir essa dor
E aí vai ser horrível, uma dor horrível. Não tô falando que internamente ao osso, no caso no osso compacto, enfim. Não tô falando que nessa região aqui não vai ter nervos e vasos sanguíneos, né? Vai ter, obviamente, porém é irrelevante quando a gente compara com o periósteo, que tem muito. É tanto que o osso, ele não é branquinho assim como a gente tá vendo. O osso, ele é bem vermelho por causa do periósteo que reveste ele e é bastante irrigado. Tranquilo? Além disso, o periósteo, além de revestir completamente o osso externamente, menos as regiões de articulações, o periósteo forma o calo ósseo. E o que seria isso? Eu vou exemplificar com um desenho aqui. Ao quebrar um osso no meio, ó, quebramos aqui o osso no meio, quebrou tudo, vamos dizer. O periósteo vai fazer o quê? O periósteo tem células tronco, que são células que conseguem se diferenciar em outras. E aí, quando tem esse rompimento, quando quebra o osso, o periósteo é responsável por pegar as células tronco e fazer elas se diferenciarem em osteoblastos. Lembra? Osteoblastos formam a matriz óssea. Então, o osteoblasto vai formar aqui a matriz óssea, vai formando até conseguir recuperar o osso por completo dentro. Porém, ele não vai formar só o osso dentro, ele vai formar como se fosse um calo, que a gente chama de calo ósseo. Então, o osso vai se regenerar? Vai. Porém, vai formar um calo ósseo por fora. E esse calo ósseo, ele é responsável por evitar outras lesões no futuro, né? Para que esse osso não quebre aqui de novo. É para isso que serve o calo ósseo. Nossa, eu acabei de eu fazendo desenho aqui sem querer. Mas o calo ósseo serve para isso. Ó. Vamos dizer que regenerou aqui tudo e formou esse calo ósseo aqui por fora. Beleza? Pronto. E aí, se vocês tocarem alguém que quebrou um osso, ou até vocês mesmos, vocês vão ver que tem esse calo aqui por fora, que é o calo ósseo. Tranquilo? Falamos do periósteo. É muito importante vocês tentarem o periósteo, porque normalmente cai em prova, então fiquem espertos. Outra coisa que cai facilmente em prova é essa tal de linha epifisária e placa cartilaginosa, ou epífise de crescimento. Vamos saber a diferença entre eles. Olha só. Começando falando da epífise de crescimento ou placa cartilaginosa. Se vocês verem o raio-x de uma criança, obviamente uma criança ainda tem muito o que crescer, né? Uma criança saudável, em condições normais. Na criança, vocês vão perceber no raio-x dela, em ossos longos, que vai ter como se fosse uma divisão. Vai ter como se fosse aqui um espaço que divide um osso do outro. Aí vocês podem até pensar que são dois ossos distintos, mas não, é um osso só. Só que essa região que separa, a gente chama de epífise de crescimento, ou placa cartilaginosa. Para que serve isso? Esse espaço que tem em uma criança, porque ela vai crescer ainda. Então tem essa epífise de crescimento. E essa epífise de crescimento está na região de metáfise. A metáfise é uma região que está entre a epífise e a diáfise, tá? A gente chama de metáfise. Vai estar nessa região aqui. E aí, essa placa cartilaginosa, ou epífise de crescimento, ela vai ser responsável por se transformar em tecido ósseo. Simplesmente se transformar em tecido ósseo. Vamos ter aqui essa placa e com o passar do tempo ela vai se transformando em tecido ósseo e vai afastar uma epífise de outra, fazendo o crescimento longitudinal do osso. Porque ela vai aqui, ó, é uma placa cartilaginosa e com o passar do tempo que ela vai se transformando em osso, vai aumentando a distância entre uma epífise e outra, porque vai fazer esse crescimento aqui longitudinal. Vamos falar sobre ele futuramente, mas agora eu quero que vocês tenham só essa noção, tranquilo? E aí, o que seria a linha epifisária? A linha epifisária seria essa linha aqui, ó, tá aqui nessa imagem. A linha epifisária é essa linha. E essa linha é formada quando cessa o crescimento da placa cartilaginosa.
Quando ela para de crescer, no caso, quando a placa cartilaginosa some, ela vira totalmente osso, vamos ter a linha epifisária, que aí vai ser essa linhazinha aqui. E aí isso vai marcar o final do crescimento. E aí, nessa etapa, normalmente acontece em adultos, né, por volta dos 20 anos, se tirar um raio-x de novo, não vai ter aquele espaço, vai ter um osso só, não vai ter essa divisão aqui do mesmo osso. E aí é por isso que a gente tira raio-x dos dedos das crianças, dos pés, porque essas são as regiões que são as últimas a terminarem de crescer, no caso são as últimas de formarem a linha epifisária. E aí, né, quando não tem essa linha epifisária, significa que tem epífise de crescimento ainda, significa que pode crescer. E aí vai ter aquela separação. Aí quando cessa o crescimento, quando toda a cartilagem se transforma em osso, vai formar a linha epifisária, que é essa linhazinha que vai ficar aqui. Beleza? Gente, é isso que eu queria falar para vocês sobre a anatomia macroscópica dos ossos longos. Isso aqui é muito importante, cai muito em prova, principalmente a anatomia geral quando está iniciando. Então recomendo vocês vejam isso aqui, vejam outras aulas para aprofundar os estudos. Se quiserem, eu trago uma aula aprofundando em cada partezinha. Aqui não tem muito que aprofundar, mas é bom vocês lerem algum artigo para se situarem direitinho. E aí na próxima aula vamos falar sobre classificações dos ossos. Vai ser uma aula um pouquinho tranquila também, que nem essa, não vai ser muito extensa, porque é uma coisa fácil e rápida. Tá? Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Até a próxima aula. Fui!